Olá, alunos, tudo bem? Após fazer a revisão da primeira semana, agora estou fazendo uma revisão da semana 3, que foi um outro texto que a gente trabalhou, para aqueles que já fizeram, e eu estou de novo revisando o texto para aqueles que ainda não conseguiram fazer a atividade. Tá certo, gente? Então vamos lá. Continuando aqui, então, nossa semana de revisão. Então, vocês estão vendo aqui, vocês estão olhando aqui no o documento, é a semana 3. Essa semana 3, o que foi abordado? A gente trabalhou um texto bastante interessante, é um texto de 2013, 2014, que fala sobre a globalização e epidemias mundiais. Como vocês sabem, né, a gente está no planeta falando bastante sobre essa pandemia, que é uma pandemia que afetou o planeta, principalmente aqui no Brasil, que os casos continuam bastante elevados. Só que essa questão da pandemia, vocês devem ter pesquisado isso com a professora de História, não é uma novidade no nosso planeta. Houve várias pandemias ao longo do tempo. Por exemplo, na Idade Média, teve a peste bubônica, que ela foi muito abordada, né? E foi algo terrível que aconteceu naquela fase da Idade Média, da Idade Moderna, principalmente também no período de grandes navegações, onde matava muitas pessoas. No século passado, teve uma gripe similar ao coronavírus, que foi a gripe espanhola, que afetou o nosso planeta no ano de 1918. E teve outras pandemias, só que não houve tanta repercussão. No século XXI, houve algumas pandemias na Ásia, que foi a gripe aviária. Teve também a gripe suína, que ocorreu no México em 2009. Enfim, houve vários casos já de pandemia. E na África, uma pandemia que também teve uma proporção bastante catastrófica foi a questão do vírus Ebola. O vírus Ebola é um vírus terrível que pode matar em questão de poucos dias uma pessoa, inclusive pessoa saudável. Então o texto ele aborda um pouco de algo que ocorreu na África, bem similar ao que tem ocorrido no Brasil, que é a questão do que no ano de 2013 e 2014 houve um surto dessa epidemia do vírus Ebola em alguns países da África. Só que essa epidemia ela não foi controlada da maneira que era para ter ocorrido. Muitos governantes de alguns países africanos, assim como aconteceu no Brasil, ignoraram bastante essa epidemia. Isso por questões econômicas, por questões de com medo que afetasse a economia, se houvesse uma paralisação dos serviços. E a questão também do turismo, ou seja, a epidemia ela fugiu do controle, morreu muita gente em alguns países. Houve bastante omissão também da Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, que ela é um órgão que é ligado à ONU e faz parte do, do controle da fiscalização desses surtos epidemiológicos. Então, vocês vão analisar que o texto, embora sejam do ano de 2014, 2015, né, nessa época, ele tem bastante similaridade ao que tem ocorrido aqui no Brasil, ou seja, negligência de alguns governantes, negligência da população, pressão econômica para que haja uma abertura do comércio, enfim, mesmo sabendo que há um número muito alto de casos e um número muito grande de mortes. Então, vocês vão analisar o texto, é um texto bem bacana do Rodrigo Stankiewicz, que vai trazer bastante reflexão sobre o atual momento da pandemia, não só no Brasil, mas também no planeta. Após a realização desse texto, tem algumas perguntas que vocês vão refletir, certo? E vocês vão me enviar por e-mail, então, no caso, me entregar após o retorno, certo? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Faça essa atividade, vocês vão perceber que é uma atividade bem bacana, que vai ter bastante relação ao momento que está passando, e vai trazer bastante reflexão, o que pode ser feito para a gente combater essa terrível pandemia, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Um abraço a todos e boa semana.